Fala rapaziada, beleza? Mais uma aula aqui no nosso curso de Química preparatória para o ensino médio e vestibulares. Eu sou o Matheus, professor aqui no curso e dono do canal. E hoje, nessa aula, a gente vai dar continuidade às ideias sobre átomos, os modelos atômicos. A gente viu o de Dalton lá no começo, acho que na aula 2. A gente viu o de Thomson na aula passada. E agora a gente vai ver as limitações do modelo de Thomson e como um cara, um neozelandês chamado Rutherford, tenta resolver essas limitações. Primeiro, relembrando o que o Thomson tinha descoberto, ele tinha descoberto que, na verdade, os átomos poderiam ser divididos em partículas negativas e positivas. E no modelo atômico de Thomson, ele imagina que esse átomo é, na verdade, uma grande bola com cargas positivas rodeado de partículas negativas bem pequenas, que ele chamou de elétron. O elétron, então, tem carga negativa e estão aderidos, estão grudados, vamos dizer assim, com essa bola positiva, que ele imaginava ser o centro do átomo em que todos os elétrons ficavam em volta. Só que tem um problema com isso. Cargas positivas e negativas não só se atraem, como elas se cancelam. Mais com menos dá zero se for ver a soma. E com esse cancelamento, com esse processo de anulação, já que eles se anulam, anular é isso, você somar carga total e dá zero, você teria um problema. O átomo não teria como existir. Se o átomo precisa de partículas positivas e negativas e elas se cancelam, no final, em teoria, eu não deveria ficar nem com partícula positiva nem negativa. Então, como que o átomo existe? Esse processo de cancelamento de cargas positivas e negativas é chamado de aniquilação. Ou seja, o átomo vai ser aniquilado. Ele não vai poder existir. Ele vai ser destrutível se o átomo for realmente seguindo o modelo de Thomson, se for seguir realmente a ideia de Thomson. Não tem como esse existir. Então a pergunta que se fazia no final do século XIX, no começo do século XX é: se essas cargas, a parte positiva e negativa, então essa bola positiva e os elétrons, se cancelam, como que o átomo poderia então existir? Já se sabia então que por mais que o Thomson tivesse dado um passo muito grande, mostrando que elétrons existiam, mostrando que elétrons realmente estavam presentes no átomo e era possível separar e dividir o átomo em partículas positivas e negativas, alguma coisa não estava certa. Alguma coisa teria que acontecer para que essa ideia aqui pudesse fazer sentido, para que a ideia das cargas pudesse realmente acontecer do jeito que o Thomson mostrou. E vários físicos, com ênfase em um, chamado Ernst Rutherford, o neozelandês, já suspeitavam de uma resposta muito simples em teoria, mas que era muito revolucionária na prática. O átomo não poderia ser maciço. Se a gente lembrar do modelo de Dalton, a gente lembra que, para o Dalton, o átomo é uma bolinha sem cargas, ou seja, dá para dividir, o que o Thomson mostrou que não é o caso, dá para dividir em partículas positivas e negativas. Ele é maciço, então ele não tem espaços vazios e ele é indestrutível. Thomson mostrou que a primeira frase está errada. Dá para dividir sim. Agora o Rutherford, assim como outros, suspeitavam de outra coisa. Que a frase que dizia que o átomo era maciço, que não tinha espaços vazios, não poderia estar certa. Simplesmente não poderia existir se isso aqui realmente acontece. Então, o que o Rutherford fez? Ele fez um experimento relativamente complexo, que a gente vai entender daqui a pouco quais são as causas, as motivações do Rutherford ter feito cada um dessas etapas. Cada uma desses elementos do experimento dele estão aí por um motivo. Qual que foi o experimento dele? Ele emitiu radiação alfa em uma folha de ouro muito fina. Radiação alfa nada mais é do que partículas de carga positiva que vão atingir uma folha de ouro muito fina. E o Rutherford queria saber o que acontecia com a trajetória dessas partículas. Ele, para fazer isso, usou uma tela fluorescente, uma tela que emitia luz quando era atingida por essas partículas. Por que ele colocou cada coisa aí?
qual o motivo de cada parte desse experimento. Primeiro, as partículas alfa têm carga positiva, que vão vir dessa radiação que está saindo dessa caixa branca na parte de baixo. E vão, por sua vez, atingir a folha fina de ouro. E já que eles têm carga positiva, eles estão sujeitos a sofrer as interações de cargas que a gente já falou antes. A gente sabe, por exemplo, que cargas iguais se repelem, vão querer se distanciar, e cargas diferentes vão se atrair. Então, partículas alfa, por serem positivas, vão ser repelidas por outras cargas positivas e vão ser atraídas por cargas negativas, de um jeito que, usando elas, ele queria explorar como que a partícula alfa ia interagir com um átomo que ele sabia que tinha cargas positivas e negativas. Se os átomos forem realmente maciços, como Thomson e o Dalton pensavam, era para as partículas baterem e voltarem como se fosse um carro se jogando no muro, um carro se chocando no outro. Se a folha de ouro é realmente feita de átomos maciços, sem espaços entre eles, era para as partículas simplesmente baterem e voltarem, serem rebatidas. Então, depois da folha de ouro, não era para ter nenhum ponto fluorescente brilhando. Só deveria ter pontos fluorescentes brilhando de partículas que se chocaram da folha de ouro para trás. Então, usando essa folha de ouro, ele estava tentando colocar um muro, um obstáculo na frente da trajetória das partículas. E ele queria ver como que essas partículas de carga positiva iriam interagir com essa folha de ouro, com esse muro que, em teoria, era maciço. Por que o ouro? O ouro é um metal extremamente estável. Qualquer joia de ouro pura ou de ouro com alto teor dura anos, anos e anos, sem ser degradado. Então o Rutherford queria um metal que não sofresse alterações, que não sofresse modificações ao longo do experimento. Ele queria um metal mais estável que ele conseguisse achar, lógico, por um preço relativamente baixo. O ouro já era largamente explorado, largamente produzido, e naquela época não era tão difícil assim de se obter. Ainda mais uma folha fina, que é uma quantidade bem pequena. O que torna essa folha fina de ouro, e especialmente o metal ouro, perfeito desse tipo de experimento. Ele não iria sofrer modificações ao longo de toda a trajetória e choque das partículas alfa de carga positiva na própria folha. E por que folha fina? Por que ele não pegou uma barra de ouro simplesmente? Ele queria ver se os átomos eram realmente maciços. Se ele coloca uma barra muito grossa, muito espessa, é lógico que eles vão bater e voltar, porque tem muito átomo ali. Como é que ele ia saber que bateu e voltou não por causa da massividade do átomo, não porque o átomo não tem espaços vazios, e sim porque simplesmente tem muito átomo ali, ele simplesmente bate e volta. Se você faz um muro grande, espesso e largo o suficiente, todas as bolinhas vão bater e voltar. Para você ver se esse muro é realmente não vazado, não tem espaços vazios, você tem que colocar uma coisa fina para realmente testar a teoria dos átomos não serem maciços. Para realmente testar se isso aqui é verdadeiro. Para realmente testar a teoria de que não tem espaço vazio aí. Se você coloca muito disso, vai bater e voltar não porque não tem espaço vazio em teoria, mas sim porque tem muito átomo. Então você precisa de uma coisa fina, uma coisa que permita a passagem para o outro lado e permita você ver se isso realmente acontece ou não. E por que uma tela fluorescente que emite luz? Porque é o jeito mais fácil de ver trajetória. Na hora que as partículas passam e interagem com a folha de ouro, onde elas baterem de volta na tela, vai ficar marcado com uma luz, no caso verde. O material que ele usou era fluorescente verde. Então, a partir dos pontinhos formados, ele conseguiria saber onde cada partícula bateu. Ele conseguiria saber a partir do ponto inicial, que foi a fonte de toda a radiação, que foi essa caixa branca, ele conseguiria saber onde começou, onde bateu e onde terminou. Ele conseguiria saber com isso, em cada ponto, a posição da partícula. Ele conseguiria saber exatamente qual que foi a interação da partícula alfa com a folha de ouro. Será que rebateu? Será que passou para frente? Será que foi desviado para os lados? Só com uma tela fluorescente você conseguiria ver isso. Pelo menos de um jeito mais simples.
Água-viva, por exemplo, muitas são fluorescentes. Você consegue ver facilmente elas na água. Justamente porque a fluorescência é um jeito muito fácil e, na verdade, muito esperto de se chegar à trajetória das partículas que ele estava jogando em cima da folha de ouro. Quais foram os resultados desse experimento? Primeiro, a maioria das partículas continuava sem ter a trajetória alterada. Era como se nada tivesse no caminho delas. Pô, mas a gente não acabou de falar que a gente colocou uma folha de ouro no meio do negócio, no meio da trajetória? Então, como assim não tem nada na frente? Como assim você coloca uma coisa, você está vendo a folha de ouro, você colocou na frente a trajetória das partículas e elas simplesmente passam reto? Como se não tivesse nada ali. Mas você está vendo que elas estão ali. Como assim? Então, como que as partículas conseguem passar para o outro lado como se não tivesse nada, sendo que claramente você colocou uma coisa no meio? Isso já foi por si só um resultado muito importante para o Rutherford. Segundo, algumas partículas eram desviadas, como se alguma coisa se empurrasse para o lado. Lembrando que partículas alfa têm carga positiva. Então, isso que o Rutherford viu na cabeça dele se encaixava muito num processo de repulsão. Você ter esse desvio para fora, como se tivesse uma coisa empurrando elas para fora, evidenciava para o Rutherford que um processo de repulsão estava acontecendo ali. E se as partículas alfa têm carga positiva, elas têm que ser repelidas por coisas que também carga positiva, que nem a gente viu antes. E terceiro, algumas pouquíssimas partículas eram rebatidas para trás, como se realmente tivesse alguma coisa maior no caminho. Então, como é que ele começou a juntar essas informações? Ele falou, pô, eu tenho uma coisa que permite que essas partículas passem para o outro lado como se não tivesse nada no meio do caminho, e eu sei que eu coloquei uma coisa no meio do caminho, eu coloquei. Então, mesmo com essa coisa, essa folha de ouro no meio do caminho, as partículas simplesmente passaram reto. Isso deve ser um sinal, claro, que não tem nada na frente delas. Afinal de contas, se tivesse, elas teriam ou mudado de trajetória ou simplesmente batido e voltado. Então, pro Rutherford, isso já mostrava um resultado extremamente importante. Os átomos não podem realmente ser maciços. Eles têm que ser compostos de espaços vazios. E não só isso. Como a maioria das partículas continuava sem ter a sua trajetória alterada, isso quer dizer que a maioria do átomo, a maior parte do átomo, era feita de espaços vazios. Então não era um espacinho aqui e ali. Era a maioria. Segundo, algumas partículas eram desviadas, como se alguma coisa se empurrasse para o lado, caindo naquele caso de repulsão. Então ele imaginava, pô, tem alguma coisa ali com carga positiva que está repelindo as minhas partículas alfa, minhas partículas de carga positiva. E não só isso. Esse conglomerado de partícula positiva é tão grande, e tão grande, que não só ele consegue desviar se passar perto, mas se bater de frente, consegue bater e voltar. Por que ele sabia que essa coisa grande que fazia as partículas alfa baterem e voltarem não poderia ser de carga negativa? Porque positivo com negativo, de novo, ia se aniquilar, ia se atrair e causar aquele processo de aniquilação. Então, se essa coisa grande que fazia as partículas alfa baterem e voltarem fosse feita de cargas negativas, a partícula alfa não ia conseguir existir. Então, eu não deveria ver nenhum pontinho na parte de trás. Então, não só tem alguma coisa muito grande no átomo, no meio do átomo, como essa coisa muito grande só pode ser feita de cargas positivas. Então, como é que ele começou a desenhar esse tipo de coisa? Ele começou a pensar o seguinte: bom, aparentemente, eu tenho muitas coisas de carga positiva aqui no meio. Muitas coisas. Eu tenho um centro cheio de coisas de carga positiva. E isso explica os pontos 2 e 3. Esse monte de coisas de carga positiva poderia realmente desviar a trajetória de outras coisas de carga positiva, como as partículas alfa, que foi o que a gente viu aqui atrás. Vai ter um processo de repulsão.
como também eles podem ser grandes o suficiente para fazer essa partícula alfa bater e voltar, o que explica o resultado 3. E o resultado 1? Como é que a gente explica, então, nesse nosso desenho, como é que a gente pode desenhar o fato de que a maioria das partículas simplesmente passa reto? Como a gente falou antes, isso é um claro sinal de que o átomo não pode ser maciço. Ele tem que ter espaços vazios. E não só isso. A gente sabe também lá do modelo do Thomson que tem que ter elétron, tem que ter carga negativa aí para balancear essas cargas positivas. Só que elas não podem encostar nesse centro positivo, porque primeiro vai ter aquele processo de aniquilação e segundo, a gente acabou de mostrar que tem espaço vazio. Então o que o Rutherford pensou? Os elétrons devem ser bolinhas pequenas, bem pequenas, comparadas com esse meio de cargas positivas, e eles devem passar em volta do átomo. Eles devem ficar girando em volta desse centro de carga positiva. É o único jeito que eu consigo ter para imaginar a existência dos elétrons em volta dessas partículas de carga positiva. E com isso ele consegue chegar no seu próprio desenho, no seu próprio modelo atômico. Ele sabia então que o átomo tem que ter espaços vazios primeiro, e a gente consegue ver isso. Isso é nitidamente diferente disso. Aqui não tem nenhum espaço vazio. Os elétrons com as cargas positivas estão todas aderidas com essa grande bola positiva. Enquanto aqui você tem claramente espaços vazios. Essas linhas pretas estão indicando como que essas bolinhas cinzas, que são os elétrons, que são as partículas de carga negativa, estão girando em volta desse centro de cargas positivas. Esse centro que ficou conhecido também como núcleo atômico. Núcleo quer dizer ponto central e atômico do átomo. Então, o núcleo atômico é justamente essa ideia das cargas positivas inteiras ali no meio do átomo, formando uma parte central, que é muito maior do que os elétrons. E essas cargas positivas ficaram conhecidas como prótons. Então, você tem um núcleo atômico cheio de cargas positivas, cheio de prótons, e os elétrons orbitando, girando em volta desse núcleo de carga positiva. Essa é a principal contribuição do modelo de Rutherford, comparado com os outros modelos. Thomson descobre que o átomo pode sim ser divisível em partículas positivas e negativas, e Rutherford descobre que o átomo não pode ser maciço. Ele tem que ter espaços vazios. E com isso, Rutherford abre espaço para uma interpretação completamente diferente do átomo, desde aquela época do século XX, e que é bem dizer que a gente usa até hoje. A gente vai ver na próxima aula que isso teve uma melhoria, vamos dizer, um avanço em relação a algumas limitações do próprio modelo de Rutherford, que assim como o modelo de Thomson também tem limitações, mas isso já foi um grande passo. As coisas que compõem o nosso mundo, que a gente vê, por exemplo, essa mesa que eu estou usando agora, meu computador, são compostas de coisas cheias de espaços vazios. Então, o que a gente tem que sair daqui sabendo? Primeiro, a principal limitação do modelo de Thomson é que ele apresentava um problema muito sério, a aniquilação do átomo quando as partículas negativas e positivas se encontravam do jeito como ele tinha imaginado. Rutherford então mostra que esses átomos, na verdade, são feitos em grande parte de espaços vazios, então eles não podem ser maciços. E com isso, a segunda ideia do modelo de Dalton, que dizia que o átomo era indivisível, maciço e indestrutível, cai por terra. Thomson mostra que sim, é divisível em partículas positivas e negativas, e o Rutherford mostra que não, ele não pode ser maciço, ele tem que ter espaços vazios, ele tem que ser vazado, entre muitas aspas. E com isso ele forma o seu próprio modelo atômico, com os elétrons, as partículas de carga negativa, orbitando, girando em volta de um núcleo atômico positivo, contendo as partículas de carga positiva, os prótons, que é só uma descrição desse desenho aqui. Essa é a ideia que Rutherford traz e que vai ser a base dos modelos atômicos que vem dali para frente. Gente, essa foi a aula de hoje. Eu sei que a parte do Rutherford é um pouco mais complicada porque começa a entrar alguns conceitos que a gente não está acostumado a ver no mundo real, no mundo das grandes coisas. O mundo atômico começa a ficar um pouco diferente do mundo das coisas que a gente vive do dia a dia, porque
cada vez mais se descobre que o átomo não é uma coisa intuitiva, e sim, o átomo tem muito espaço vazio. E como assim as coisas que a gente vê que claramente são maciças são feitas de coisa com espaço vazio? São feitas de coisa com espaço vazio. Rutherford mostra isso. E com isso já se sabia uma coisa que, a bem dizer, o século XX inteiro vai provar: o mundo dos átomos não segue as regras do mundo das coisas grandes, no nosso mundo. Então, o átomo é totalmente não intuitivo. O átomo, se você pensar nele com a cabeça que você pensa quando você vê uma coisa caindo ou quando você pega alguma coisa do chão, você não vai entender, porque ele não funciona com essas regras. Então, essa aula eu tentei digerir um pouquinho o experimento do Rutherford para mostrar por que ele fez o que ele fez, qual que era a participação de cada coisa no experimento, e eu espero que tenha ajudado e que tenha trazido um pouco mais de compreensão do que o Rutherford conseguiu fazer de verdade. Então, se você conhece alguém que tem dúvida com esse tópico, compartilha com alguém, se inscreve aqui no canal e me fala o que você quer ver nas próximas aulas. E se você gosta de ciência e quer aprender como estudar melhor e tirar notas melhores e aprender as coisas de modo geral de um jeito mais eficiente, eu tenho um Instagram em que eu compartilho as minhas dicas de como aprender esse tipo de coisa. Não só ciência, mas as coisas de modo geral. @Prof. Matheus Galdino, te convido a dar uma olhada, me seguir e ver o que eu posso te ajudar. E se eu tiver mais alguma coisa que eu possa fazer por vocês, por favor, deixe aqui embaixo. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. A gente continua esse tópico na aula que vem, que a gente vai falar do modelo atômico de Bohr. Então vejo vocês na próxima aula. Até mais.